hoje nós esclareceremos à luz da palavra o que é pecado. O pecado, acima de tudo, é aquilo que nos separa de Deus, é aquilo que nos afasta de Deus. Por isso é muito importante que nós entendamos muito bem esse tema. Amém? A palavra pecado, ela vem do latim peccantum, que quer dizer falta, transgressão, crime, culpa. Isso que quer dizer a palavra pecado. Em 1 João, no capítulo 3, a partir do verso 4, diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o oposto de equidade. Equidade é uma palavra que vem do latim, que significa retidão, conformidade, senso de justiça, correção no modo de agir, respeito às normas e regras. Isso é equidade. Então, pecado é a mesma coisa que iniquidade. Portanto, pecado é transgressão. Amém? O que não é pecado, partindo do princípio que pecado é transgressão, partindo do princípio que pecado significa transgredir uma regra, quebrar uma norma, então não é pecado aquilo que não é proibido. Amém? Por exemplo, o que não é pecado? Muitas igrejas ensinam que fumar é pecado. Porém, a Bíblia não proíbe fumar. Não existe uma lei bíblica que diga que fumar é pecado. Que fumar é proibido. Portanto, fumar, dançar, assistir televisão, jogar videogame e tantas outras coisas que as igrejas condenam e ensinam como pecado, na verdade não é pecado. Pecado, para existir o pecado, é necessário que se exista uma lei, uma regra, uma normativa. Então tudo aquilo que não é proibido, tudo aquilo que não é previsto em lei, tudo aquilo que não é previsto como regra, aquilo que não está sendo desobedecido, não pode ser tido como pecado, tá? E isso não quer dizer que esses atos aqui que eu citei devam ser praticados. Aí nós temos uma outra situação que se encaixa naquilo que o apóstolo Paulo disse, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Então, por exemplo, fumar não é pecado, mas não convém. Jogar na loteria não é pecado, mas não convém. Se encher de vinho, se encher de cerveja, isso sim é pecado, porque a Bíblia condena a bebedeira. Porém, tomar um copo de cerveja, tomar uma taça de vinho, não é pecado. Então eu estou explicando isso para que vocês entendam a diferença do que é proibido para aquilo que é inconveniente, para aquilo que não convém. Amém? Partindo desse princípio, então eu pergunto, quando é que nós cometemos pecado? Entendendo que pecado é transgredir uma lei, é quebrar uma regra, é desobedecer uma ordem, nós pecamos então quando nós desobedecemos uma lei ou uma ordem. Isso é o que diz a palavra. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 5, no verso 13. Pois, antes da lei ser dada, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando a lei não existe. Romanos, capítulo 7, verso 8. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas
eu não conheci o pecado senão através da lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não tivesse me mostrado. Não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei o pecado estava morto. João, no capítulo 15, no verso 22, palavras de Jesus: se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados do pecado. Agora, porém, eles não têm desculpa para o seu pecado. Atos, no capítulo 17, no versículo 30, diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Pois bem, a Bíblia nos deixa claro que, enquanto não existe uma regra, enquanto não existe uma lei, enquanto não existe uma proibição que seja quebrada, que seja transgredida, não existe pecado. Ou seja, o pecado é a transgressão daquilo que Deus diz para nós não fazermos. Tudo aquilo que o Senhor diz, não faça, e nós conscientemente fazemos, se caracteriza como pecado. É muito importante entender também que o pecado, ele é sempre consciente, ou seja, você sabe o que é proibido, você sabe o que você não deve fazer, e aí você faz. Neste momento, então, você está pecando. Para existir o pecado, é necessário existir primeiro a consciência da regra, a consciência da ordem. Em seguida, é necessário que exista a decisão de se quebrar essa regra, a decisão de se burlar essa norma. Aí, então, você está pecando. Quando você conhece uma regra, quando você conhece uma lei e você decide quebrá-la, então você peca. Por que Eva não pecou? Vocês sabiam que a Eva, ela não pecou? Quando a Eva aceitou o fruto, quando a Eva pegou o fruto da árvore do conhecimento e ela comeu, ela não pecou. A Eva não cometeu pecado. Quem cometeu o pecado foi o Adão. Por quê? Porque Deus fez primeiro o homem e Deus disse para Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento. Deus disse isso para Adão. Depois de Deus ter dito isso para Adão, a Bíblia diz que Adão então caiu num sono profundo, e aí Deus retirou uma costela e fez a mulher. Ou seja, Eva não tinha sido instruída a não comer do fruto da árvore do conhecimento. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 3:17. A Adão disse Deus: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Quem pecou foi Adão, porque Adão recebeu a ordem de Deus para não comer. Deus disse para ele: não coma. Porém Adão, ciente dessa ordem e fazendo uso do seu livre-arbítrio, decidiu comer. E aí a Bíblia diz que a terra se tornou maldita por causa de Adão e não por causa de Eva. Olha o que o apóstolo Paulo diz acerca de Eva. 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 14. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Veja que
o apóstolo Paulo deixa claro que Adão, ele não foi enganado e por consequência disso ele desobedeceu a Deus. Não, quem foi enganada foi a Eva. Quem sabia disso era Adão. Quem recebeu a ordem era Adão. Portanto, o pecador foi Adão. Adão fez uso do seu livre-arbítrio e decidiu comer do fruto do qual Deus o havia proibido de comer. Quando e como o pecado surgiu no mundo? Deus criou o homem perfeito. Deus colocou o homem no jardim do Éden, num lugar maravilhoso, com todas as suas necessidades supridas, e Deus vivia em perfeita comunhão com o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem, no caso Adão, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o homem, ele foi feito segundo a imagem de Deus, de acordo com a semelhança de Deus. Portanto, o homem foi feito puro, íntegro, correto. Por isso é que o homem vivia em perfeita comunhão com Deus. Porém, o homem foi dotado de livre-arbítrio. Assim como aconteceu, por exemplo, com Satanás, um anjo da mais alta patente, e ele se rebelou contra Deus. Ele escolheu aquilo. Da mesma forma, os anjos rebeldes, os anjos que optaram por seguir Satanás, eles também tinham o livre-arbítrio. Eles podiam escolher continuar servindo a Deus ou seguir Satanás. O homem também foi dotado desse mesmo livre-arbítrio. E o que aconteceu com Adão é que ele fez uso do livre-arbítrio e ele escolheu desobedecer a Deus. Gênesis no capítulo 3, 17, nos mostra que o pecado foi introduzido no mundo por Satanás através de Adão. E disse a Adão: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E aí em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Há diferentes tipos de pecado? Existe um pecado maior do que o outro? Não. Para Deus, todo pecado é pecado. Você vê que Adão, por exemplo, ele foi expulso do paraíso, ele perdeu toda a comunhão com Deus. Ele fez com que a terra fosse amaldiçoada por um pecado de desobediência, um pecado simples. Olha, não é para você comer. Ele foi lá e comeu. Bastou um pecado, bastou esse pecado para que a morte fosse introduzida no mundo, para que a terra fosse amaldiçoada. Portanto, não há diferentes pecados. O que há são diferentes consequências. Nós temos alguns exemplos. Gênesis 3:17 diz assim: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. O pecado de Adão trouxe como consequência um castigo. Adão tinha tudo à sua disposição,
sem precisar se esforçar para nada. Porém, o pecado dele fez com que a partir de agora ele tivesse que trabalhar, suar para poder comer. Nós temos um exemplo de pecado de morte, um pecado que leva à morte. 1 João, no capítulo 5, no verso 16, diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado, porém, que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Ou seja, há pecados cuja consequência leva à morte. João, no capítulo 8, a partir do verso 10, diz assim: então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Respondeu a mulher: ninguém, Senhor. Disse Jesus: então eu também não a condeno. Agora vá e não peques mais. Qual foi a consequência do pecado desta mulher? Uma repreensão. Ela não morreu, ela não foi castigada, mas ela foi repreendida. Segundo Samuel, capítulo 12, a partir do verso 9, diz assim: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada jamais se apartará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Nós temos aqui uma consequência de maldição por causa do pecado de Davi, por causa do adultério e do homicídio que Davi cometeu. A família de Davi foi amaldiçoada. Jamais se apartou da casa dele a espada. E a própria família dele foi amaldiçoada por Deus. 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 5, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Nós temos aqui uma consequência de rejeição. O apóstolo Paulo, ao saber de tal pecado que era cometido em Corinto, ele ordenou que quem praticasse aquele tipo de pecado fosse rejeitado. Portanto, não há diferença nenhuma entre pecados. Não existe o pecadinho e o pecadão. Não existe um pecado mais grave e um pecado menos grave. Não. Para Deus, tudo é pecado. Para Deus, tudo que desobedece à palavra dele é pecado. E o que vai acontecer é que cada pecado vai trazer uma diferente consequência. Amém? Tentação e pecado são a mesma coisa? Tentação e pecado não são a mesma coisa. Tentação é o impulso de pecar, é o impulso de desobedecer, é o impulso de cometer um ato proibido. Porém, isso não é pecado, isso é tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, então dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém, Jesus,
que assim como nós, passou por todo tipo de tentação, mas não pecou. Irmãos, só existe pecado quando nós cedemos à tentação. A tentação ela vem para nos levar a pecar. Porém, isso ainda não é o pecado. O pecado só existe quando nós cedemos à tentação. Por isso é que Tiago diz, havendo a concupiscência concebido, ou seja, havendo a vontade da nossa carne concebido, então dá a luz ao pecado. E aí nós temos como um grande exemplo Jesus. A Bíblia diz que Jesus passou por todo tipo de tentação, mas não pecou. Então Jesus, ele foi tentado. Jesus, ele teve que lidar com as tentações, porém ele não cedeu em nenhuma delas. Por isso Jesus se manteve santo e não cometeu pecado algum. Nós podemos pecar em pensamento. Essa é algo muito comum de se ouvir, que a gente peca em pensamento. Essa resposta é uma resposta um pouco mais complexa. Então eu vou dizer para você que sim e que não. Por que sim e não? Nós temos citado na Bíblia apenas 2 pecados que ocorrem em pensamento. Somente 2. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 28, Jesus cita o pecado da cobiça. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus cita um pecado específico que ocorre nos nossos pensamentos. É a cobiça. Portanto, olhar para uma mulher ou olhar para um homem e achá-lo bonito, isso não é pecado. O pecado é cobiçar, ou seja, desejar. A mesma coisa pode ser aplicada ao dinheiro, a mesma coisa pode ser aplicada a um bem material. Ou seja, você olhar para aquilo que o outro tem e você desejar aquilo que é do outro, você está cobiçando. Isso é pecado. E esse pecado ocorre onde? Esse pecado ocorre na nossa mente. Porque a partir do momento que eu olho para algo que é do outro, para algo que pertence a outra pessoa, e eu na minha mente estou cobiçando, poxa, eu quero aquilo. Assim como fez Davi. Davi olhou para Batseba, que era mulher de uma outra pessoa. Mas Davi, ele desejou possuí-la. Naquele momento ele já pecou, naquele momento ele já cobiçou o que era do outro. Portanto, a cobiça, ela é um pecado que não gera um ato físico. Se eu cobiçar algo, ninguém vê, ninguém sabe que eu estou cobiçando. Por isso ela é um pecado que ocorre apenas na nossa mente. Porém Jesus vê. E é por isso que Jesus condena. Outro pecado que ocorre no pensamento é a omissão. Tiago, no capítulo 4, no verso 17, nos apresenta esse pecado. E ele diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe o que precisa ser feito, se você sabe como ajudar alguém, se você sabe como cometer um ato de justiça, mas não faz, então você está pecando. Esse pecado, assim como a cobiça, ele também não gera um ato físico. Ninguém vê, ninguém percebe, mas Deus vê. Então, a partir do momento que você sabe fazer o bem e opta por não fazer, então você está cometendo o pecado da omissão.
Esses são os dois únicos pecados que a Bíblia nos apresenta e que são cometidos no pensamento. A cobiça, que é desejar aquilo que é do outro, e a omissão, que é deixar de fazer algo que nós sabemos que precisa ser feito. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz então ao pecado. Irmãos, se eu pensar em matar alguém, eu não sou um homicida. Se eu pensar em roubar alguma coisa, eu não sou um ladrão. Se eu pensar em agredir alguém, eu não sou um espancador. Enquanto eu não cometer o ato, eu não posso ser acusado de tê-lo cometido. Se alguém pensar em qualquer coisa que a Bíblia proíbe, aquilo não faz dessa pessoa um transgressor. Da mesma forma que, se eu pensar em avançar a um farol vermelho, mas não fazer, eu não posso ser multado. Se eu pensar em matar alguém e não fazer, a lei não pode me prender como homicida, não pode me julgar como homicida. Portanto, os dois únicos pecados que são possíveis de acontecer em pensamento são cobiça e omissão. A partir daí, qualquer outra coisa que eu pensar não pode ser considerado pecado, porque como nós vimos aqui, para existir o pecado, precisa existir a quebra de alguma lei. Precisa existir a quebra de alguma regra. Então, enquanto eu não quebrar uma regra, enquanto eu não infringir nenhuma lei, eu não posso ser considerado como um transgressor. Portanto, eu não posso ser considerado como um pecador. Tá? Então, meu irmão, o pensamento é uma coisa sobre a qual nós não temos domínio. Então eu quero que neste momento você tranquilize o seu coração. Vou te dar um exemplo. Às vezes, o seu cônjuge ou o seu filho demora para chegar em casa. Ele diz que ia chegar às 8 da noite. Aí dá 8h15, 8h30, 8h45, ainda não chegou. Qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Que alguma coisa ruim aconteceu. A primeira coisa que passa na sua cabeça é que algo ruim possa ter acontecido. Você quer ter esse tipo de pensamento? Não. Esse pensamento ele vem involuntariamente. Você não tem domínio sobre ele. Da mesma forma como quando alguém te ofende, o teu primeiro impulso é de reagir, é de responder. Mas você não faz. Por quê? Porque Jesus nos ensinou a darmos a outra face. Mas aquele impulso carnal de reagir, de pagar na mesma moeda, ele acontece involuntariamente. Então muita gente sofre por causa disso. Muita gente acha que porque teve um pensamento ruim, teve um pensamento errado, já pecou. Não, não é assim. Se você não cobiçou o que é do outro, e se você não se omitiu, você não pecou. Para existir pecado, é necessário que exista transgressão. A palavra deixa isso muito claro, como nós já vimos aqui. Ser tentado é a mesma coisa que cair em tentação? Quer dizer que quando você é tentado, significa que você caiu em tentação? Não. São situações diferentes. Ser tentado significa ter que lidar com uma tentação. Agora, cair em tentação significa ceder a ela. Amém? Hebreus no capítulo 4, verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, mas não pecou. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, ele teve que enfrentar todo tipo de
tentação, mas ele não cedeu a nenhuma delas. Portanto, ele foi tentado, mas ele não caiu em tentação. É por isso que Jesus instruiu várias vezes aos apóstolos que tomassem cuidado para não cair em tentação. Jesus, ele avisava aos apóstolos: olha, vocês serão tentados, vocês terão que lidar várias vezes com tentações, mas vocês têm que tomar cuidado para não ceder a estas tentações. Porque se você cair em tentação, se você ceder à tentação, então você estará cometendo um pecado. Mateus, no capítulo 6, no verso 13, diz assim: palavras do nosso Senhor Jesus: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus disse isso quando ele ensinou aos seus discípulos como orar, né? Na conhecida oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizermos dessa forma: não nos deixe cair em tentação. Senhor, não permita que eu ceda às tentações, ajude-me a resistir às tentações para que eu não peque. Mateus 26, 41, Jesus disse o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Lucas 22, a partir do verso 39, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ou seja, Jesus sempre alertava aos discípulos a não caírem em tentação. De que forma? Orando, vigiando. Por que é importante nós orarmos e vigiarmos para não cairmos em tentação? Porque quando nós oramos, nós alimentamos a nossa comunhão com Deus. E o que é vigiar? Vigiar significa estar atento àquilo tudo que está acontecendo. Vigiar significa tomar cuidado com o que está à nossa volta, com aquilo que está se aproximando de nós. Tiago, no capítulo 1, no verso 12, diz assim: bem-aventurado é o homem que sofre a tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A Bíblia diz que bem-aventurada é a pessoa que sofre a tentação. Que sofre, não a que cede. Bem-aventurado é aquele que enfrenta a tentação, não aquele que cai em tentação. Aquele que enfrenta a tentação é bem-aventurado por quê? Porque naquele momento ele pode provar a comunhão que ele tem com Deus. Naquele momento ele pode provar que ele vive e que ele anda segundo o Espírito. Naquele momento ele pode provar que ele guarda a palavra de Deus. Por isso a Bíblia nos diz que bem-aventurado é aquele que enfrenta a tentação, aquele que sofre a tentação, aquele que passa por uma tentação, aquele que tem a oportunidade de roubar, mas não rouba, por temor a Deus. Deus nos tenta para nos testar. Olha o que diz a palavra em Tiago, no capítulo 1, no verso 13. Quando alguém for tentado, jamais deve dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Portanto, Deus nunca, jamais tenta alguém. Deus jamais vai usar o mal contra nós. Deus jamais vai colocar uma tentação no nosso caminho, algo que nos leve a tropeçar.
Jamais. Então, quem é que nos tenta? O diabo. É o diabo que nos tenta. O diabo, ele usa a tentação como uma ferramenta para nos afastar de Deus. O diabo usa a tentação como uma ferramenta para nos fazer pecar, para quebrar a nossa comunhão com Deus. Mateus, no capítulo 4, verso 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em Marcos, no capítulo 1, no verso 13, ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ou seja, a Bíblia deixa claro que quem tenta é o diabo. É o diabo que usa a tentação como um instrumento para quebrar a nossa comunhão com Deus e para nos afastar de Deus. É muito importante nós entendermos que pecar nunca é involuntário. Pecar é uma decisão. Pecar é um ato totalmente consciente. Você lida com a tentação. A tentação é colocada diante de você. Porém, a decisão é sua. A decisão de cometer o ato ou não é sua. A responsabilidade de cometer o ato de pecar é só sua. Por isso é que Deus abomina o pecado. Por isso que o pecado é algo tão ofensivo para Deus. Porque Deus sabe que você teve a oportunidade de não pecar. Mas você, fazendo uso do seu livre-arbítrio, decidiu pecar. E para nós encerrarmos, irmão, como é que nós podemos evitar o pecado? Primeira recomendação: obedecer a palavra. Se pecado significa desobedecer a palavra, então não pecar significa obedecer a palavra, significa guardar a palavra. Olha o que o Salmo 119, no verso 11, nos diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, o salmista guardou a palavra de Deus em seu coração. Por quê? Porque guardando a palavra, observando a palavra, se mantendo obediente à palavra, ele não peca contra Deus. Outra recomendação muito importante para nós não pecarmos: não dar lugar para o diabo. Não permitir que o diabo encontre ocasião na sua vida. Não dar oportunidade para que o diabo haja na sua vida. Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Tiago 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele fujará de vós. Irmãos, como nós vimos anteriormente, o diabo ele usa a tentação como ferramenta para nos fazer tropeçar, para nos fazer pecar, para nos afastar de Deus. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que resistir o diabo. Nós não podemos dar ocasião para o diabo. Nós não podemos permitir que o diabo haja nas nossas vidas. José, filho de Jacó, vivia na casa de um homem chamado Potifar, no Egito. E aí, por causa da sabedoria de José, Potifar colocou nas mãos de José tudo o que era seu. José então passou a ser o administrador dos bens de Potifar. E Potifar era casado. José era um rapaz novo, bonito, de bom porte, a Bíblia assim o descreve. E a Bíblia diz que a esposa de Potifar ficou fisicamente atraída por José. E aí, dia a dia,
ela chamava José para se deitar com ela, ou seja, para ter relações sexuais com ela. E isso aconteceu durante vários dias. Porém, José nunca cedeu. José sempre resistiu. José fez o que a palavra nos ensina: não dê lugar ao diabo, resista ao diabo. E assim José fez. José resistiu. Porém, teve um dia em que a esposa de Potifar estava sozinha em casa. E aí José chegou ali para fazer o seu trabalho cotidiano. Nesse dia em que os dois estavam sozinhos, a mulher de Potifar então agarrou José e disse a ele: deite-se comigo, tenha relações sexuais comigo. E o que é que José fez diante dessa situação? Ele fugiu. Ele simplesmente saiu correndo. Ele não deu oportunidade para que o diabo agisse na vida dele. Assim tem que ser comigo e com você. Faça como o salmista nos ensinou. Guarde a palavra de Deus no teu coração, para que assim você não peque contra o Senhor.